3, 2, 1. Consuelo responde! E o que eu vou responder dessa vez? Não é uma resposta à pergunta que vocês me mandaram, mas uma coisa geral. Muitas vezes as pessoas querem entender quem eu sou, de onde eu venho, qual foi a história da minha vida. E ultimamente temos tido novos leitores que vêm de lugares diferentes, do Snap, do Insta, porque alguém sugere, etc. Então eu estou aqui para me apresentar. Eu me chamo Consuelo Susan Blocher. Sou filha de Costanza Pascolato e Robert Blocher. Os dois são grandes profissionais. Até tinha pensado em fazer um cartãozinho onde de um lado eu dizia que eu era filha de Costanza, do outro filha de Roberto. Minha mãe ainda atua no ramo da moda e meu pai foi sempre trabalhou em banco. Ele trouxe o Banco Lá Brasileiro para o Brasil. E agora ele está aposentado, mora no Texas e tem um ranch lá. E ele também foi uma pessoa de grande sucesso. E essas duas pessoas marcaram muito quem eu sou, como quase sempre os pais fazem, né? Bom, mas vamos começar lá atrás. Eu nasci em São Paulo, já com 4,2 kg, 52 centímetros, já era grande desde do nascimento. Então, desde então, eu já comecei a tomar cuidado com o que eu comia e tentar ser magra. Bom, isso não é verdade, porque meu tio, que é meu padrinho, irmão da minha mãe, disse que eu falei pra ele falou, você tem que tomar cuidado, não come todos esses chocolates, era pequenininha. E eu falei pra ele, eu prefiro ser gorda, mas ser feliz. E às vezes eu acho que eu ainda sinto isso, especialmente quando eu tomo um copo de champanhe ou prosecco a mais do que a menos do que eu deveria. E a minha nutricionista fica meio chateada comigo. Mas, aí, então, nessa época a gente morava em São Paulo, na Rua Maria Figueiredo. E era... Bom, no início eu, minha mãe, meu pai, e logo chegou a Blanchinha, que foi a nossa governante. Ela foi governante da minha mãe, ela é suíça. Ela foi governante da minha mãe, veio com os meus avós da Europa para o Brasil, depois da guerra. E quando eu nasci, ela veio trabalhar com a minha mãe de novo. E quando eu tive filhos, ela veio e ficou 1 ano para cada um deles. E foi uma mão na roda, posso falar. Porque vocês sabem, aqui na Europa não tem muito serviço como tem no Brasil, assim, pessoas que te ajudam em casa. Eu mesma, eu não tenho uma pessoa que fica aqui fixa, eu tenho uma santa que vem aqui todos os dias e ela trabalha, acho que 3 horas agora que as crianças não moram mais em casa, e dá conta de tudo. Ela limpa, lava, passa e deixa uma verdura pronta que eu peço, assim, e depois à noite eu vejo que proteína que eu vou comer. Então, a verdura é pra noite, de dia eu como uma salada, à noite que o Roberto veja tá aqui. Eu fico pulando, né, mas pelo menos a minha vida será aquela coisa muito cronológica, pode ser meio chata. Mas daí a gente morou na Maria Figueiredo, daí fomos morar em Pinheiros, a rua Tabarás. Adorava aquela casa. Bom, nasceu minha irmã Alessandra, que tem 2 anos a menos que eu, mora em São Paulo, e ela criou a editora Jaboticaba. Aí fomos morar lá e era uma casa tão legal, porque eu acho que era bem anos 70, ela era toda de vidro e tinha um segundo andar que tinha uma salinha que meus pais transformaram no quarto deles, então era um quarto enorme, tinha um terraço, um banheirão, assim. E nós tínhamos um quarto que dava para trás da casa, onde tinha uma piscina que me parecia grande, hoje em dia eu vejo nas fotos, não era tão grande assim. E eu lembro que a gente brincava de casinha com a cortina, e isso daí foi divertido, era uma infância, eu acho, gostosa. Eu sempre me senti, assim, sei lá, difícil explicar, né? Não é que eu era triste, mas também eu sempre fui, assim, uma pessoa meio existencial, sempre pensando, não sei, tô magra, não tô magra, tô bonita, não tô bonita, tô inteligente, não tô inteligente, sempre me medindo com o resto do mundo, né? Não sei se é uma coisa de Capricórnio, eu sou de 4 de janeiro de 64, 52 anos, assim, vocês não precisam calcular. E, bom, mas foi uma infância
sadia, gostosa. Eu comecei no Serelepe, daí eu fui para a escola inglesa, onde, apesar que meu pai quis que nós falássemos português em casa, porque ele queria que a gente sentisse muito ligada ao Brasil. Então, apesar da minha mãe ser italiana, meu pai tem origens americanas, mesmo que ele nasceu em Santana do Livramento e cresceu em São Paulo. Mas nós falamos português ainda, mesmo no telefone. A gente mistura um pouco as línguas quando não vem uma palavra, mas a gente fala português entre todos. Minha irmã, minha mãe e meu pai, todos. Aí com os meus filhos, porque isso é outra pergunta que me fazem muito. Com meus filhos eu falo italiano, no começo eu falava inglês, mas daí eu trouxe uma babá do Brasil que ficou conosco 10 anos, ela fazia tudo aqui, ela é maravilhosa, a Leni. Então eu ficava com vergonha de falar inglês na frente dela, então eu falava italiano que era mais parecido com o português. E então agora, hoje em dia, estou acostumada a falar italiano com as crianças, apesar deles falarem português muito bem, porque eles aprenderam com a Leni, apesar de ter um sotaquinho, e falam inglês também muito bem, então eles falam 3 línguas bem. Eu, além dessas 3 línguas, eu falo um pouco de francês, porque a Blanche era suíça, aí a gente falava francês com ela, e eu finjo que eu falo espanhol. Well. Aí, depois da Rua Tamanás, meu pai foi promovido e fomos ao Rio, e o Rio de Janeiro. E eu tinha, acho que 6 ou 7 anos por aí, ou 8, acho que 8, bom, por aí. E foi difícil o Rio pra mim. Eu sou branca, muito branca, né? E no sol, naquela época não tinha protetor bom, eu ficava vermelha, bolhas de água, essas coisas. Sotaque paulista, pernas grossas, cabelo enrolado nos anos 70, que todo mundo tinha aquela coisa assim. Era a época que eu dormia de touca, né? Acordava no meio da noite e virava a touca pro outro lado, não sei se vocês lembram. Ou então a gente tinha aquele secador com um tubo, e acho que era rosa, e uma touca, e a gente ficava esperando com a touca o cabelo secando. Barulhão. A vida muda, né? A tecnologia muda. Bom, aí fomos ao Rio e tínhamos uma casa muito gostosa. Como que chamava a rua? Osório Duque Estrada. Acho que é no Leblon. E tinha uma piscina, a gente pulava do terraço do primeiro andar, era uma loucura, mas era muito divertido. Só que logo no início meus pais se separaram. E minha mãe foi morar em São Paulo. E nós ficamos com meu pai no Rio. Nesse interim, ela vinha nos visitar nos fins de semana. E ai, era duro, doía, nossa. Era uma delícia quando ela chegava na sexta-feira. Aí ela ficava na casa conosco, meu pai, não sei, ele desaparecia. Sabe aquelas coisas de pequena, você nem pergunta por quê? Assim, eu não tava lá. Mas eu achava legal que ele deixava ela vir lá. E aí a gente preparava espetáculos para ela. Eu lembro até que tinha a saia debaixo do vestido de casamento dela. A gente fazia uns shows, assim, cantava para ela, eu e minha irmã. E a Blanche tinha bolo, essas coisas. Daí domingo à noite ela ia embora, era tão triste. E a gente passava as férias e já em São Paulo, ficar um pouco com ela. Mas ficávamos na casa da minha avó. E foi ali que a gente já começou a viajar sozinha. Tem pessoas que me perguntam por como que eu faço para viajar sozinha. Assim, tem coisas na minha vida que aconteceram, sabe? Tipo, por exemplo, eu falo todas essas línguas porque aconteceu. Nasci no Brasil, a Blanche falava francês, italiano aprendi só quando eu vim morar aqui na Itália, inglês porque eu fui para a escola. Então, quer dizer, não foi realmente um esforço meu. Eu tive a sorte de nascer com esses privilégios. Eu não nego que eu tenho privilégio, seria ridículo, né? A gente tem essa coisa, às vezes eu acho que é um pouco da religião católica, de não aceitar elogios. Então, se você é muito magra, muito bonita, muito rica, privilegiada, não, você tem que inventar alguma desculpa para isso. Eu não tenho desculpa pelo fato que eu nasci no privilégio. O que eu acho, e é uma coisa que eu falo, eu já falei muito no blog, é que eu acho que é uma responsabilidade se você tem privilégio. Porque eu mesma, se eu não tivesse privilégio e visse a Consuelo, eu gostaria de ser ela. Então, já que eu sou a Consuelo, eu acho que eu tenho que viver bem esse privilégio.
O que é legal é que hoje, com o blog e todas as mídias sociais, eu consigo compartilhar desse privilégio. Eu acho assim, outra analogia que eu gosto de usar. Eu acho que você nasce com certas cartas. E a tua vida é como você joga essas cartas. Então, você pode arriscar, você pode blefar, você pode jogar o jogo fora, ou você pode ser esperta e tentar jogar o melhor jogo que você tem com essas cartas, né? Então, por exemplo, eu acho que hoje em dia eu sou uma mulher de 50 anos que é bonita. Lógico que eu gostaria de mudar algumas coisas, nem vou falar o que, né? Porque senão todo mundo repara naquilo quando você fala qual é o teu defeito ou o que você acha que é o teu defeito, né? Então, tá vendo? Isso é jogar as cartas certas. Mas eu acho que eu cresci não tão bonita, sabe? Eu era gorducha, eu tinha cabelo enrolado quando não era pra ter, era meio, sei lá, tudo meio torto. Até quando eu desenvolvi como mulher, nasceu tudo de um lado só, tinha só um peito, pelo embaixo só de um braço. Assim, gente, tive que deal com muitas coisas. Mas você vai aprendendo a se conhecer, vai aprendendo a se amar, pelo menos é um esforço que eu faço de se amar, e eu acho que quando você se ama é muito mais fácil se amar os outros. Então, e quando você se ama, você se cuida. Minha mãe diz uma coisa que é uma responsabilidade também, você se arrumar ou se cuidar para também para você e pelos outros também. Até acho, assim, uma coisa que eu estava pensando, essa semana eu coloquei no blog como se vestir no verão. E muita gente diz, aqui no Brasil com 50 graus não tem jeito de se vestir, colocar manga comprida ou não usar short e regata. Eu não concordo com isso. Aqui também faz um calorão, tá? E a gente não tem ar-condicionado dentro das casas. Mas eu acho que se você escolhe a roupa fininha, pode ser uma seda fininha, um algodão fininho, não apertado no corpo. E eu acho assim, short e regata um pouco um desleixo, sabe? Às vezes, e chinelo, tá? Eu acho que dá pra você usar um shortinho bonitinho, uma regata bacana, uma sandália legal. Mas por que não um vestido soltinho e uma rasteirinha toda atrasada, sabe? Por que que isso daí você não vai ficar tão fresquinha quanto com uma regata, um short e um chinelo, entende? Então, eu entendo que cidades que estão na praia têm essa certa informalidade, mas na praia você tem até mais vento, é mais gostoso. Anyways, eu acho assim, que é uma responsabilidade você se arrumar. Agora, se o teu estilo é esse, super desleixado, tudo bem, eu respeito super o estilo de cada um, eu ao menos eu tô aprendendo a respeitar, eu acho assim, mais legal alguém ter um estilo, mesmo que eu não goste desse estilo, do que não ter estilo e ficar só imitando as pessoas ou seguindo uma tendência, sabe? Bom, mas isso a gente estava falando de amar a si mesmo. Lá no Rio, nossa! Então, foi difícil para mim o Rio, foi realmente bem duro. Eu lembro até que eu tava andando na rua, na Gávea, e do outro lado da rua, um menino berra assim, perna branca! Gente, ai meu Deus, eu nunca me senti tão fora do lugar do que nesse instante. Mas, anyways, aí os meus pais se separaram, e aí a gente ficou com meu pai, e ele era ótimo, olha, posso dizer que ele fez coisas fantásticas pra gente, tipo, tava se desenvolvendo como presidente do banco lá brasileiro, e ele fazia assim, se eu tava no teatro, se eu fazia uma peça e eu tinha só uma frase para falar, ele vinha assistir no meio do dia. Ou então ele vinha todos os dias jantar conosco e daí ele voltava para o escritório, sabe? Porque não tinha terminado o trabalho dele. Mas então isso daí eu acho que marcou muito a mim, sabe? Foi muito bacana ter tido isso dele. Mas daí a gente foi crescendo, ele foi sentindo a necessidade que a gente estivesse mais perto da minha mãe. Então ele casou e a gente foi morar em São Paulo com minha mãe. E aí pra mim foi um momento que eu lembro até então, eu tinha 5 camisetas e 2 jeans. E eu só usava fazer uma rotação dessas roupas. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, mas não foi nem minha mãe que me forçou a isso, minha mãe ainda estava
ela teve que começar do zero. Eu acho que até um karma das mulheres da minha família, que assim, a minha avó, ela também nasceu bem, casou com meu avô, que era uma pessoa importante na Itália e tudo. Daí veio a guerra, perdeu tudo, teve que começar do zero. Foi quando eles abriram a Santa Constância. E e ela cresceu profissionalmente como uma mulher e também teve mais meios, né? E minha mãe também nasceu, ela se autodefinia dondoca, mas aí ela divorciou do meu pai, na época ninguém divorciava e perdeu. Nós estávamos com meu pai, então meu pai não tinha que dar alimentos a ela, e meu avô não dava mais mesada, ela não trabalhava, então ela teve que começar a trabalhar. Aliás, ela começou com a Olga Krell, que foi quem deu o primeiro break dela, e se eu não erro, era Casa Cláudia ou Cláudia, né? E daí ela foi fazer a parte da moda da Cláudia, e aí ela criou a Cláudia Moda, que foi uma revista que acho que tinha uma vez por ano, e daí ela desenvolveu e acho que chegou a fazer 6 vezes por ano, se não 12. Desculpa, eu era pequena nessa época, não lembro, tem que ver histórico, né? Mas, então, mas a gente veio morar com minha mãe e de repente eu comecei a me interessar em moda. E usava uma roupa diferente cada dia, eu lembro disso. E aí você diz que o psique não trabalha na cabeça das pessoas, né? Porque eu lembro disso, eu disse, ai não tô com vontade de usar sempre as mesmas roupas, deixa eu experimentar uma coisinha mais transada, uma coisa mais nova. E aí eu via minha mãe, essas coisas. Só que eu era gorducha. Eu tinha essa mãe linda, 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 linda. Minha mãe é bonita hoje, mas na época ela era assim, historicamente linda. E acho que para não competir com ela, eu era gorda. Assim, ninguém podia falar que a filha era um pouco menos bonita que a mãe, sabe? A filha, coitada, era gorda, então não dava pra comparar com a mãe. Sabe essa coisa? Na época, então, anos 70, a gente tinha que ser ainda mais magra que hoje, gente. Vocês não podem acreditar. Porque não tinha músculo, era só... Tinha uma época, até lembro no Rio, quando minha mãe morava lá, ela até já falou sobre isso. Ela tomava anfetaminas, a gente não sabia ainda que anfetamina fazia tão mal. E ela comia Coca-Cola. Não tinha Coca Light, ela só... Eu lembro que eles vinham entregar Coca-Cola, assim, o caminhão chegava, o carinha com o carrinho Coca-Cola, e ela não comia nada, só tomava Coca-Cola. No lugar dela só tinha um copo. Ela sentava com a gente, mas ela só comia Coca-Cola. Ela era magra, magra. Nossa, tem umas fotos dela. Até acho que no Throwback Thursday, TBT, que eu fiz no blog, tem essas fotos dela bem, bem, bem magra. Mas linda. Anyways, e tinha essa mãe sui generis, né? Ela trabalhava muito, tanto que para vê-la eu ia acompanhava ela no fim de semana, quando não tinha escola, nos estúdios fotográficos, mas foi bacana, eu aprendi tanta coisa, era uma época tão interessante. Para vocês saberem, assim, o Trípoli, que era um dos grandes fotógrafos da época de moda, fotografava moda, o estúdio dele era todo preto. Não tinha janela. Tocava Pink Floyd o tempo todo e tinha um aquário, que era mais ou menos a única luz que tinha naquele estúdio. A gente não sabia se era dia ou noite, o que era. E essas modelos, eu lembro dessas modelos magras, tudo. E minha mãe, sempre com aquele bracelete de costureira, sabe, que tem a almofadinha com todos os alfinetes? Porque atrás da roupa era tudo alfinetado. E tinha um ventilador, tudo era com cabelão e ventilador, sabe? E era muito legal. E aí foi também a primeira vez que eu tive contato com homossexuais. E eu era pequena e pra mim, não é que era natural ou não natural, era o estilo de vida deles, eles me contavam. E eles eram muito coloridos, folclóricos, esses, né, em particular, não que todos os homossexuais sejam, mas esses eram, que eram os cabeleireiros e os maquiadores. E eles me contavam da vida deles, era, bom, você pode imaginar, né, uma menina, acho que era teenager, já tinha uns 13 anos nessa época, nesses estúdios, onde você tinha o Trípoli, com aquela ideia, tudo preto, modelos, e esses cabeleireiros. Bom, não rolava droga, não tinha mesmo, especialmente quando nós estávamos lá, de repente tinha em outros momentos, mas não quando nós estávamos lá de dia. Então, foi bem legal. E também cheguei a ir para umas viagens, minha mãe inventou que, por exemplo, como eles não tinham, ninguém nunca tem budget, né, para fazer os ensaios fotográficos, os editoriais. Então ela diz, por que eu não vou para uns estados menores e vejo se o estado não quer bancar o editorial. Então o estado pagava a viagem e a gente ia, sei lá, para essas praias em Fortaleza, sabe?
E, nossa, era tão legal. Aí também, às vezes, a gente ia pro Guarujá tirar foto. Então, era no fim de semana. Aí, não sei o que aconteceu, que a gente parou pra tirar... Ah, o Duran, era o Duran. Aí, falou, vamos parar aqui, vamos tirar foto aqui no meio da estrada, daquele verdinho que tem no meio. Tô tirando as fotos lá, tá? E aí, come sanduíche, não sei o quê. A gente tá indo embora, eu, mami, perdi o aparelho. Aí o aparelho móvel, quando eu tirei, acho que eu pus no bolso, caiu no meio, todo mundo, modelo, Dura, eu, minha mãe procurando aparelho. Naquele verdinho no meio da estrada que ia pra Santos Guarujá. Gente, uma vida engraçada, né? Bom, aí a gente cresceu, eu tava na escola americana, também no Rio eu tinha ido pra escola americana, e aí eu não sei, dei vontade de ir para a universidade nos Estados Unidos e eu fui aceita a Brown, um, que é uma universidade muito boa, faz parte do Ivy League, fica em Rhode Island, é 1 hora de Boston e mais ou menos umas 3 horas de Nova York. Então, quando meus pais vinham me visitar, eles quase sempre iam para Nova York, eu vinha visitá-los. É engraçado que hoje minha filha está estudando em Nova York e eu vou visitá-la e a gente se encontra em Manhattan para se ver, para ficar alguns dias juntos, né? Tipo na Páscoa, essas coisas. Morro de saudade dela, morro, morro, morro. Como também morro de saudade do meu filho, mas ele fica em Milão e ele vem muito mais. Ele, cada 10 dias, cada semana, ou máximo um mês, ele volta para casa. E, bom, aí estava em college e eu ainda não tinha tido namorado. Aí começou aquela vida de college, mas foi muito interessante, porque essas universidades americanas, elas trabalham na inteligência, quer dizer, assim, para mim, eu vejo elas como utopias. Elas são cidades, mini cidades, porque você tem tudo lá. Tem a escola, tem o cinema, tem a loja, tem onde você mora, tem onde você come, tem onde você faz esporte, é tudo lá dentro, nos campos, né? E a utopia é porque eles podem escolher o mix de estudantes que eles vão ter. Então, tem um percentual de homem e mulher que é mais ou menos quase meio a meio. Mas aí também tem estrangeiro. Estrangeiro da Ásia, do South America, do North America, da América em si. Bom, a gente já tem ainda maior o mix, né? Porque quando eu fui ainda tinha Cold War, né? Era 82. Eu fui para college de 82 a 86. E então você ia para o cafeteria, né? Para comer. Você sentava na mesa com pessoas que você não conhecia, as discussões eram fascinantes. Ou na classe também, as classes tinha algumas classes grandes, mas várias pequenas. E as discussões em classe eram tão interessantes, porque eram de pessoas com experiências muito diferentes, mas com alto teor intelectual. Tanto que eu sempre me perguntei assim, não que eu seja burra, mas juro, todo mundo era bem mais inteligente que eu. Só que eu trazia aquele aspecto diferente que era, acho que South America, né? Acho que foi isso. Mas, anyways, se tem uma coisa que eu aprendi em college, que eu sempre falo, eu aprendi a aprender, e eu aprendi a ver quem é inteligente, sabe? Você consegue identificar a inteligência, e isso daqui é muito interessante. E eu aprendi a ser curiosa, aprendi como escrever, que, nossa, que é uma coisa que eu tenho dificuldade em escrever. Eu nunca achei que a minha vida ia ser baseada em ter que escrever. Hoje em dia eu escrevo todos os dias para o blog, para o Instagram, e faço conteúdo para outras plataformas, né? Então, ai meu Deus, é muito interessante isso, como a vida vira, mas foi bom que eu aprendi a escrever bem na universidade. Então, se tem uma coisa que eu acho assim, que as coisas que eu acho que hoje em dia eu gostaria que meus filhos aprendessem é escrever bem, quer dizer, porque quando você escreve você organiza os teus pensamentos. Então, escrever bem. Falar inglês. Gente, I'm sorry, mas falar inglês abre o mundo. Não só porque você pode viajar, então você vê mais coisas, você se sente mais segura, você vai poder participar de muito mais conversas e você vai poder explorar a internet de uma forma muito maior se você aprender inglês. Como?
Tem mil jeitos, tem o Rosetta Stone, tem ter um namorado que fala inglês, isso daí sempre é um bom jeito de aprender a língua. Ficar vendo vídeos. Uma vez eu questionei o Caio Braz, que é uma pessoa que aprendeu línguas muito bem, e ele falou: internet, vai ver vídeo, vai ouvir música, vai ficar exposto à língua, tá? Então, quer dizer, não é que você precisa gastar para você aprender. O que você precisa é ter vontade em tudo. Né? E daí, então, college foi interessante, porque aí foi quando eu tive meus primeiros namoradinhos. E, nossa, tudo era tão intenso, né? Amizades, acho que hoje em dia sou uma pessoa mais aberta que na época. Eu tinha poucos amigos, e daí quando eu comecei a namorar, ficava só com aquele namorado. Daí quando terminava com o namorado, aquele drama, né? Parecia que o mundo ia cair. Meu mundo caiu. Bum! Bom, aquilo. E eu voltava para os Estados Unidos, para casa, para as férias, eram 3 meses no verão e um mês no inverno. E isso ainda quer dizer que participava muito da vida no Brasil ainda, sempre procurava um emprego durante o verão para melhorar o meu currículo. Né? Aí, quando estava terminando a escola, eu comecei a procurar trabalho nos States. Eu decidi que eu queria morar em Nova York. Aí minha mãe ficou muito triste. Mas aí eu consegui um trabalho na Bloomingdale's e fui trabalhar lá. E minha mãe ficou bem, bem triste nessa época, quando eu fui embora for good, né? Porque daí férias eram só 3 semanas por ano. Nossa. Mas aprendi muito na Bloomingdale's naquela época. Ainda não tinha computador. Tinha computador, mas era aquela coisa preta com verde, sabe? Então estávamos aprendendo a usar essas coisas, comparar as vendas do ano anterior. Tudo, eu aprendi muita coisa técnica sobre varejo naquela época. E mesmo de como colocar a merchandise no chão, no floor, né? Quer dizer, na loja. A gente também aprendia como lidar com quando tinha muita gente, pouca gente. Aí eu também fui manager, então tinha que aprender a trabalhar com pessoas que trabalhavam para você, então como administrar isso. Só que eu fazia parte do que chamavam de Executive Training Program, então eu era para ser manager, depois buyer, daí eventualmente criar uma carreira dentro da companhia. Em vez das pessoas que trabalham para você, as pessoas que vendem e que ajudavam nas vendas, né, eram pessoas que não estavam nessa trajetória de carreira, então tem que aprender também como trabalhar com eles. Foi muito bacana, aprendi muito. E lá foi onde eu encontrei meu ex-marido, pai das crianças, que era de Florença e era um produtor de suéter, aliás, esse daqui é deles, e morava em Florença. Aí a gente começou a namorar, mas assim, tipo, alguns meses antes dele ir embora. E ficamos 1 ano e meio nesse namoro de 2 países, aí ele pediu para eu vir para Florença, morar em Florença. Ai, eu não queria deixar Nova York, eu não queria, mas ele insistiu tanto, e eu achei que ele podia ser o homem da minha vida, mas aí eu falei para os meus pais, e eles falaram, bom, se você for, é só para casar, minha filha, você não vai assim, só para ficar esperando ele mudar de ideia. Na época eu achei uma loucura, mas eu obedecia, fiz o que ele falou e o Francesco aceitou, quer dizer, disse, então vamos casar. Aí no Natal que eu vim pra cá, ele me pediu um casamento, me deu um anel, aí eu vim. E foi difícil no início, eu tive que aprender uma língua, consegui um trabalho aqui num buying office, são esses escritórios que serviam de liaison entre as marcas europeias, e esse era o Duty Free Shoppers, era o DFS, que tinha lojas em todos os duty frees onde iam japoneses. Nosso cliente era exclusivamente japonês. E eles... então, a gente servia de liaison, entendeu? Então, tinha buyer em cada duty free, que era Alaska, Guam, Hong Kong, tinha Taipei, tinha vários. Isso. E Los Angeles, que também era onde era a sede da companhia. E a companhia depois foi vendida para LVMH, francesa. Mas foi muito interessante, porque eu aprendi também muito sobre licensing.
Na época, por exemplo, a gente tinha license para Dior, para Valentino, para Gucci, que hoje em dia não existe mais. As brands todas compraram de volta o license que eles tinham dado. Eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, por exemplo, a minha companhia pagava para Dior, para usar o nome da Dior, mas a gente que ia, por exemplo, fazíamos o fular, os lenços e as gravatas da Dior. A gente ia para Como, na Itália, no norte da Itália, onde eles fazem uma seda maravilhosa e imprimiam a seda muito bem. Agora perderam tudo. A China roubou todo esse business, todo mundo faliu lá, foi uma tragédia. Mas na época era época de ouro. Então a gente ia na Ratti, que era uma das maiores, e ficava naquelas. A companhia, a Ratti era no Lago de Como, que é maravilhoso, numa vila deslumbrante histórica, a gente almoçava lá e ficava escolhendo desenhos. Ah, então isso é mais Dior, isso é Valentino, isso aqui é Versace, isso... E a gente que inventava o perfil de cada marca para cada para gravata e para fular de cada marca para o nosso cliente japonês. Por exemplo, o japonês, a cor de luto é roxo, então a gente nunca podia usar roxo. E eles não gostam que você use como que diz? Tem ícones, iconografias, acho que chama, japonesas. Então você não podia pôr um kimono no desenho. Aí eles não compram, entende? E era muito interessante. Bom, eu aprendi muito. Aí eu fiquei grávida e parei de trabalhar. Eu achei que eu não ia parar. Mas daí quando eu comecei a cuidar daquele meu bebezinho, aí eu pedi pro Francisco se dava e consegui. E logo depois de alguns anos, eu acho que... Não, já tinha nascido a Alegra, tipo, nasceu a Alegra, a Blanche veio nesse inteirinho. E o meu tio lá na fábrica me chamou e falou se eu queria ajudar eles com mandar informação de tendência da Europa para Santa Constância. Então, aí eu comecei... mas as crianças eram pequenas, eu ainda tinha a Leni aqui, eu não lembro quanto tempo atrás, mas eu fiquei uns 10 anos fazendo isso para a fábrica. E viajava com eles. Com a DFS foi muito divertido também, porque eu cheguei aí para essas cidades. Eu fui para Taiwan, não Taipei, Taiwan. Eu fui para Hong Kong, eu fui para Los Angeles e eu fui para o Hawaii e eu fui também para o Japão. Fui para Tóquio. Muito legal. Nossa, foi super legal. Adorei a Ásia, adorei. Tanto que eu tinha estudado muito já a China e Japão na universidade, a cultura, eu adorava isso. Eu me formei em relações internacionais, mas se eu tivesse que refazer hoje, acho que eu faria semiotics, que é muito legal, e antropologia social, adoro isso, que é comportamento, que é o que eu mais gosto, é comportamento. Como, por exemplo, agora eu estou seguindo muito a eleição para o presidente nos Estados Unidos, porque é comportamento, né? Por que as pessoas se comportam desse jeito? Por que as pessoas estão votando pelo Trump, sabe? E o que o Trump tem no seu comportamento que é tão horrível para alguns e tão bom para outros? E o que a Hillary tem da mesma coisa? Então, isso é o que eu mais gosto. E que, no fundo, é o que você precisa para marketing, né? Não é? Bom, aí, o que aconteceu? Você vê que até essa época eu sempre acreditei no destino. O destino mais ou menos me levou para onde eu tinha que estar. Me pediram para falar nesse vídeo assim de como que eu tomei minhas decisões. Assim, vim morar para a Itália, eu fui meio que carregada, né? Mas aí, de repente, eu estava com 2 filhos. Eu me divorciei depois de 10 anos de casada. Tive um namorado 9 anos, mas também nunca moramos juntos. E ele era uma pessoa que me fazia sentir... Ele não era ruim, até foi bom, porque como ele não tomava conta de mim, eu tive que tomar posse de mim mesma de novo e aprender a tomar conta de mim mesma. E isso foi muito importante. Restaurei um pouco a casa, fiz dela minha, sabe? Não era mais aquela casa que eu tive com meu ex-marido. Foi uma coisa que eu construí para mim, mas com meus filhos. Então é a casa minha e dos meus filhos. E depois disso, a gente se separou depois de 9 anos. Eu encontrei o Roberto, que a gente se conheceu. Tem um outro vídeo onde eu explico onde a gente se conheceu, foi no Facebook. E foi muito engraçado. E o Roberto não mora comigo. Ele vem quase todas as noites, dorme aqui, janta comigo. Mas a casa não é dele, a casa é minha, das crianças. E quando
eu dei as chaves de casa para o Roberto, eu chamei as crianças e falei, ó, tô pensando em dar a chave pro Roberto também, porque eu viajo, acho que é mais seguro ele ter, ele pode vir ajudar, porque ele é muito bacana nisso, ele ajuda muito. E aí eu falei, vocês concordam em dar a chave para ele? Então foi uma edição juntas, e isso eu achei muito legal das crianças, e acho que até eu fiz bem de fazer isso. E de repente, eu perdi o emprego. De um dia para o outro, eu não precisava mais do que eu fazia para Santa Constância, precisava cortar custos e eu fui um dos custos que fui cortar. Mas eu já tinha começado o blog pela Santa Constância, eles tinham pedido para eu começar o blog. E eu falei, bom, eu achei que era difícil que funcionasse para empresas, blogs. Então eu falei, mas pode ser, assim, eu vou ter como que chama? A propriedade intelectual do blog, eles falaram sim. Então, quando eu fui embora, eu falei, então eu vou levar o blog comigo, que é o que eu tenho, eu já comecei e eu acho que dá para fazer um business disso. E aí, foi engraçado, tem um speech do Steve Jobs, onde ele explica que o importante na vida é quando você entende como unir os pontos, sabe aquele joguinho, você une os pontos, vem um desenho? Então, tudo que eu aprendi na vida, na Bloomingdale's, na DFS, na universidade, eu consegui juntar para trabalhar, para fazer o blog, o que eu acho que ele é hoje, que é, eu não vou falar que é uma coisa de sucesso, assim, mas eu acho que eu tenho sucesso, consigo viver do blog. Então eu criei com muita profissionalidade também, que meus pais, eu sempre vi eles trabalharem muito e uma coisa que eles super respeitam é a profissionalidade. Então, profissionalidade, respeito pelas pessoas, isso é uma coisa que meus pais, minha avó, todo mundo na minha família tem. Olhar nos olhos, sorrir pelas pessoas, ouvir o que eles estão falando, ler, por isso que eu respondo quase todas as mensagens que eu vejo, as perguntas que tem, eu faço tudo. Então eu criei uma base, que é esse meu blog, e com isso eu criei uma personagem, que sou eu, e ela é quem negocia, trabalha, eu faço tudo sozinha, fora a parte técnica, que eu tenho alguém que me ajuda aqui, e no Brasil alguém que cobra para mim, o resto eu faço tudo. Então, eu conheço muito bem meu leitor, eu conheço muito bem meu produto, que é o blog. E então as pessoas querem falar comigo. E hoje o que eu ganho é baseado no que a Consuelo tem a dizer. E isso daí é uma honra e um privilégio. Então eu estou num momento da minha vida que eu gosto muito, com uma pessoa que me respeita muito, com filhos crescidos que ainda precisam de mim, mas eu também preciso deles, eu aprendo com eles todos os dias. Tenho sorte ainda de ter meus pais, que também eu falo com eles sempre e a gente discute momentos, tanto deles quanto meus. E tem altos e baixos, gente, é duro todos os dias. Ontem eu fiz uma besteira, perdi uma grana aí, nem vou explicar porque é uma coisa boba, mas... E não é tanto, mas é tanto pra mim, porque tudo que eu ganho, é para pagar contas e meus filhos e às vezes comprar uma pastinha. Mas assim, meu marido agora não tá muito bem, ele tá criando um trabalho novo, então, o ex-marido, né? Então não dá para ajudar muito. Então, muito dos custos cai sobre mim. Mas assim, meus pais me ajudaram nos momentos que precisei, mas eu posso dizer que o blog eu construí sozinha. E minha mãe paga a Universidade das Crianças e isso eu acho que é maravilhoso e espero que um dia eu vou poder ajudar meus filhos a pagar a Universidade dos filhos deles. Então esse é o momento que eu estou na minha vida. Eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas por isso que tem os comentários aqui embaixo. Deixem perguntas e a gente faz um próximo, segundo capítulo desse Consuelo Responde, onde eu falo de mim mesma, para ver se eu posso ajudar vocês com alguma dúvida no momento da vida de vocês. Então, adorei esse bate-papo. Para mim foi terapêutico. Obrigada, um beijo, gente. E espero